Em ponto. Que bom. Bom dia para você que está aí ligado na Folha FM. Muito obrigado, seja bem-vindo pela sua audiência, acompanhando a gente também no Face, interagindo, participando aqui conosco. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. E o Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Hoje no programa, recebendo o doutor Rodrigo Carneiro, que é subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, devidamente se protegendo com a máscara, assim como foi também o doutor Paulo Irano, né, Arnaldo? E o doutor Paulo Irano até que levantou a questão, ele mesmo levantou, que perguntaram, mas uma autoridade da saúde usando máscara, será que o que hoje você tem que pensar sei lá, até com a cabeça do terraplanista, para entender, para tentar entender. Ele colocou aquela situação aqui, Arnaldo, de que será que uma autoridade da saúde usando máscara e o regulamento aí, né, as normas de combate à Covid flexibiliza ao uso de máscara, ninguém precisa usar? Será que estão escondendo alguma coisa? Então depois você comenta também sobre isso, mas eu volto com você, Arnaldo, por favor. Vamos lá, Nogueira, vamos no assunto de vacinação ainda. A gente vai falar de dengue, varíola dos macacos, que tem assustado muito todo mundo, sobretudo depois dessa pandemia, está todo mundo muito alerta ao que acontece no mundo inteiro, né? Mas, Rodrigo, eu queria falar sobre vacinação conjunta. Nós estamos com a vacinação da Covid chegando à quarta dose para algumas faixas etárias, e essas faixas etárias também estão no período de vacinação anual contra a gripe. É recomendada mesmo a vacinação no mesmo dia? A pessoa pode tomar a vacina ao mesmo tempo? Tem postos que aplicam as duas ao mesmo tempo? Então a pessoa vai lá e sai com o cartão já completo sem precisar voltar outro dia? Vou só responder ao Cláudio primeiro, Cláudio. Então, respondendo a você e a toda a população, gente, não tem teoria da conspiração nenhuma, de nada. É aquilo, a gente deixa a critério da pessoa escolher se quer usar máscara ou não quer usar máscara. Aí fica uma decisão pessoal. O que eu pessoalmente tenho optado? Na rua eu ando sem máscara. Locais abertos, mesmo com muita gente, eu fico sem máscara. Locais fechados, eu coloco a máscara. Mas aí é uma decisão exclusivamente minha pessoal, tá? Acho que o Paulo Irano pensa exatamente da mesma forma. Respondendo a sua pergunta, Arnaldo, sim, a gente está vacinando, né, para quem tem indicação, está na faixa etária, a gente vacina, a vacina de gripe e Covid, inclusive ao mesmo tempo. Lá atrás, essa recomendação ainda por estar muito no início da vacinação de Covid, né, a gente estava começando a vacinar em larga escala, a gente pedia um intervalo, que era inicialmente 30, depois 15 dias entre uma e outra. Mas o que foi demonstrado com os estudos principalmente retrospectivos, daqueles que tomaram inadvertidamente vacinas junto, e não houve qualquer problema. E as plataformas vacinais, elas são conhecidas já de longa data, né, o tipo como é produzida a vacina, e nunca houve relatos de problemas, de eventos adversos sérios quando vacinadas concomitantemente. Então, hoje a gente vacina as duas junto, que o importante é não perder a oportunidade. A gente trabalha com a oportunidade para vacinar. A pessoa está lá, você aproveita que ela está lá e vacina. E é mais uma fake news, né? Mandaram para mim um vídeo de um parece que um ex-candidato, né, a vereador em Campos, que estava criticando ferrenhamente a vacinação ser feita concomitante. E eu olhei lá o vídeo e fui ver quem era, logo, óbvio, né, me deparei com a imagem inicial de alguém negacionista, de alguém que virou moda, né, ultimamente. Então, pode fazer a vacina, tanto gripe e coronavírus concomitantemente, não há problema. Vamos aproveitar a oportunidade. Se você for ao local de vacinação, imunize-se. E hoje
Só para a gente concluir a questão da gripe também, para qual faixa etária que está liberado? Ou, profissionais de educação também estão liberados? Quem pode se vacinar hoje contra a gripe? E qual a previsão de abrir de maneira geral? Porque a gente sabe que normalmente abre para toda a população depois que essa faixa etária prioritária chega a um certo percentual. Todo ano, a campanha de gripe ela vai obedecendo, né, as etapas. Normalmente são 4 a 5 etapas, onde grupos específicos vão sendo incluídos. E aí sempre começa, né, com os idosos e imunodeprimidos, e aí vai ampliando para trabalhadores de saúde, trabalhadores de transporte rodoviário, aeroviário, e aí você vai ampliando esses grupos. Até que, em algum momento, é aberta para a população em geral. Hoje a gente ainda está naqueles acima de 60 anos, imunodeprimidos, trabalhadores do transporte, profissionais da saúde, a gente ainda está nesse grupo. Mas em breve a gente vai ter a abertura, o próximo passo, a gente não vai ter mais nenhum grupo específico para colocar, e o próximo passo vai ser abrir para a população em geral. Ainda não dá para dizer quando, porque essa determinação vem do Ministério da Saúde. Então, a gente está aguardando para poder abrir para a população em geral. Mas, mais uma vez, usando a audiência de vocês, nós temos uma meta em Campos de imunizar entre 160 e 170 mil pessoas para a influenza. E nós ainda estamos mal. A gente vacinou até agora, se eu não me engano, 44 mil pessoas. Então ainda tem bastante gente para vacinar. Já era para a gente estar chegando aí perto, pelo menos, de uns 70 mil, 80 mil imunizados. Então também, a população, a gente pede a vacina desse ano, agora, a vacina 2022, ela tem o influenza, o H3N2, que foi responsável por aquele surto do final do ano passado, de influenza, em que a gente teve inclusive infecções concomitantes na influenza com Covid, e isso aumenta consideravelmente o potencial de gravidade. Então, o H3N2, esse tipo do influenza, está presente na vacina 2022, não estava na de 2021. Então, mesmo para quem se imunizou finalzinho de 2021 ou até em janeiro de 2022, mas com a vacina de 2021, se você já tiver nesses grupos indicados para vacinação, você pode e deve tomar a vacina para a influenza 2022. Lembrando que em 2021 você não se imunizou para o H3N2 e você tem que se imunizar agora. Rodrigo, você usou a palavra aí, uma palavra que é muito utilizada, sobretudo por nós da imprensa, né? E às vezes é bom esclarecer, surto. Podemos falar, enquanto imprensa, e temos noticiado sim, mas queria que você esclarecesse, em surto de Covid nas unidades escolares, com esses casos que estão acontecendo, e aproveitando que estamos falando de escolas, vendo o atual cenário, você acredita na possibilidade de fechamento de escola em algum momento devido ao avanço da pandemia? Então, em termos... bom, primeiro vamos explicar a parte técnica, né? A gente tem escalas, né? O surto, epidemia, pandemia, mas antes do surto a gente ainda tem um outro, que é o que a gente chama aumento do número de casos. O que ocorre nas escolas a gente ainda não classifica como um surto, e sim um aumento do número de casos. Tem alguns critérios específicos, né? Aí entra já numa parte estatística mais específica para você classificar como um surto. Tem que ser um aumento considerável em um curto intervalo de tempo. Isso vai variar de acordo com a densidade demográfica, com o local, mas ainda não dá para classificar esses casos em escolas como um surto. E sim, a classificação oficial é aumento do número de casos. E com relação à sua segunda pergunta, que foi... Se as escolas podem voltar a fechar. Olha, é pouco provável com o que a gente tem hoje de informações. Aparentemente, como a pandemia vem se comportando, como a circulação viral vem se comportando nas últimas semanas, isso não vai ocorrer a curto prazo, e a não ser que nós tenhamos alguma mudança expressiva nas taxas de transmissibilidade do vírus, a médio e longo prazo, isso talvez volte à pauta. No momento, não visualizamos essa possibilidade com as informações que nós temos hoje, a não ser que haja alguma mudança grande no comportamento do vírus. Rodrigo, a gente falou no bloco anterior sobre a possibilidade e praticamente certa de retorno do uso obrigatório de máscaras nas escolas. Isso é a partir de quando? Já a partir de segunda? A partir de semana que vem, meio da semana que vem, final da semana que vem. Aí depende dessa parte a gente vai conversar junto da educação, se todo mundo estiver de acordo. Tem toda a parte
burocrática que tem que ser seguida, né? Então, provavelmente semana que vem. E só para fechar a questão Covid, a gente passar um pouco para falar também sobre dengue, que é outra coisa que tem preocupado muito no estado do Rio de Janeiro. Você mesmo falou aí agora, quando explicava sobre possibilidade ou não de fechamento de escola, que você acha remoto, que tem que avaliar o índice de transmissibilidade. A pandemia acabou nos ensinando muitas coisas do convívio pessoal, mas da parte técnica também, a gente acaba aprendendo um pouquinho. Existem várias vertentes que são analisadas, são as variantes que são analisadas. Por exemplo, ocupação de leitos, índice de transmissibilidade de uma forma mais didática e como técnico, não como quem está aprendendo, observando de longe. Quais são essas variantes que são analisadas e que podem mudar a classificação aí desse plano de retomada das atividades econômicas que a gente tem numa fase bem mais branda, da fase branca? O que tecnicamente é avaliado que muda esse cenário? Então, você tem as variáveis que têm um peso maior e variáveis com um peso menor na definição, né, da situação atual de uma determinada localidade com relação à pandemia. As variáveis com peso maior são lotação do hospital, fila de espera, quando a gente tem uma lotação importante, então tem um peso maior, tanto a lotação e principalmente a fila de espera, o número de casos novos. Então, os novos diagnósticos, ele também tem um peso maior. E algumas com um peso menor, e aí a gente faz esse cálculo, é um cálculo que aí o pessoal da estatística pode explicar melhor, mas é uma equação, né, que é feita, a gente vai colocando todas essas informações dessas variáveis, e aí tem a tendência, né, a gente tem também, vem de menor importância, que é como que foi o comportamento nas últimas 2, 3, 4 semanas, o comparativo, né, a velocidade de aceleração, de subida do número de casos, ou de caída do número de casos também entra, e aí é feita essa equação e a gente chega a um valor que a gente define como de maior importância, maior impacto, maior risco para aumentar a transmissão do vírus. Então é algo complexo, né? A área de saúde não conseguiria fazer isso sem o pessoal da área de exatas, mas a gente vai sempre conversando, né? Eu lembro que Campos sempre adotou um critério mais rigoroso do que, por exemplo, o Estado, exatamente por causa dessa variável que é fila de espera. O Estado ele não adotava fila de espera na equação e Campos adota. Então foi incluído pelos estatísticos do município. Junto a gente tem também a ajuda do pessoal da Fiocruz, mas aí nós optamos, então, internamente o grupo incluir essa variável para poder tentar ser mais sensível, né, na situação da pandemia. Então, isso é algo muito interessante, mas é bem específico. Rodrigo, vamos avançar um pouquinho na pauta agora, vamos falar sobre o aumento de casos de dengue. A gente até conversava aqui com o Dr. Paulo também na terça-feira. O estado ficou, assim, tudo parou durante a pandemia, inclusive as notificações de dengue, CRDI fechou, né? Nós tivemos muitas mudanças nesse período. Agora, o estado do Rio de Janeiro, de maneira geral, vive uma situação de alerta com o aumento do número de casos de dengue. Li ontem, a gente lê tanta coisa e acaba esquecendo onde, mas li que o noroeste fluminense é a região com a maior incidência do número de casos, seguido do norte fluminense, que é a nossa região aqui, e que Campos é a maior cidade, territorialmente a maior do estado, mas em população a maior da nossa região também. Enfim, qual é o quadro geral hoje dessa retomada da dengue? Como que você, como especialista, vê essa retomada de casos de dengue no estado e qual o cenário para Campos em relação a essa doença? Bom, ele é preocupante. A gente está aí, vamos colocar um sinal laranja, de amarelo virando vermelho. O número de casos, ele ainda não é um número de casos que impacta na assistência à saúde, né, dos serviços públicos, mas é um número de casos que vem aumentando e vem aumentando progressivamente. Ainda bem que ainda não de forma geométrica, basicamente de forma aritmética, mas vem aumentando. E nós temos o índice de infestação, o LIRA,
que está ali no corte, né, para chegar em alto risco, é 4,0, a gente está em 3,9, mas nós já temos alguns locais, né, alguns bairros com esse índice de infestação maior, já com risco alto. E isso vai corroborar o que o CRDI passa para a gente dos locais em que os casos confirmados, né, tem sempre o endereço do morador, vem confirmar esse índice de infestação. E é aí que a gente tem que atacar, né, principalmente nesses locais em que há um número de casos grande com um índice de infestação maior. Então, a recomendação para a população também é que nos ajude, né, o pessoal lá do CCZ não tem braço para atuar em toda a cidade. A gente vai sempre dar a maior importância para esses locais que têm um índice de infestação maior, mas a população precisa colaborar. Nós ainda, aí, voltando àquela nossa discussão, nós não temos ainda definição de surto, não sabemos o que vai acontecer, temos o risco, sim, de evoluirmos para um surto, quiçá uma epidemia de dengue. Esperamos que não. Mas para isso a gente precisa do apoio da população e continuar exercendo aí a profilaxia, né, do vetor, que todo mundo sabe, evitar principalmente água parada para a proliferação dos mosquitos. Doutor, vou voltar aqui, só a questão da dengue, e voltar a fazer a mesma pergunta que eu fiz ao Paulo. Ele já respondeu, doutor Paulo Irano, que é o secretário de Saúde de Campos. Recentemente perdemos um companheiro de rádio, o Haroldo Tavares, 52 anos, foi para a emergência da UPA Guarulhos, se internou domingo à tarde, algumas horas depois ele veio a falecer. E aí surgiu, nas primeiras informações ali divulgadas por pessoas mais próximas ao Haroldo, que ele teria falecido por conta de dengue hemorrágica, o que naturalmente alerta todas as autoridades, né, sobre a situação. Uma dor insuperável. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Haroldo lá nos anos 90, uma pessoa ímpar, bacana, do jeito que a gente sabe depois que morre, que a gente comenta, mas não, aquele ali sempre foi gente boa. Então fica sempre o registro nosso do carinho, do agradecimento por tudo e, né, os nossos sentimentos aos familiares. Mas a gente também tem a parte jornalística que a gente tem que seguir. A gente quer saber, aí o doutor Paulo Irano já confirmou que ele não morreu de dengue hemorrágica. E eu pergunto ao senhor, então, se não foi dengue, o senhor teve acesso a todos os documentos e de que, de fato, ele veio a falecer? Então, se isso eu estou perguntando por conta do senhor estar na atenção, na saúde básica, e a pasta engloba tudo isso, e é um infectologista também, de repente nos ajuda a informar, esclarecer o caso. Bom, as informações, né, a gente acaba pegando retrospectivamente, principalmente com os colegas, porque foi tudo muito rápido, né? Então não deu nem tempo de ser feita uma evolução temporal do quadro dele. O que está afastado é a possibilidade de dengue. Você entra no que a gente chama de diagnóstico diferencial. A dengue foi afastada, dengue, a chikungunya, as chamadas arboviroses, elas foram todas afastadas. E a impressão que dá, ele teve um quadro extremamente de evolução abrupta, né, muito, muito rápida, e muito provavelmente um quadro infeccioso evoluindo para uma sepse. Então ele teve o micro-organismo, ele se espalha pelo corpo. E do que deu dos exames iniciais e das queixas dele, eu acho que a impressão que deu é dele ter tido provavelmente uma sepse urinária. Ele devia ter algo tal. Bom, isso mais uma vez, né, olhando retrospectivamente, a impressão que dá é um quadro séptico e o mais provável é de origem urinária ou intestinal, que a gente chama translocação, bactérias que saem da via urinária ou do intestino e se espalham pelo corpo. A evolução, quando isso acontece, ela pode ser assim, abrupta e, infelizmente, com uma alta mortalidade. Agora, voltando um pouco mais, acho que eu entendo do Nogueira que fica a dúvida, ficou para a cidade, né? Quando divulgou que foi dengue hemorrágica, você causa uma apreensão na cidade, sobretudo num momento como esse, que o estado do Rio vem registrando alta de casos aí em todo o estado, e como eu disse, noroeste com a maior taxa, norte com a segunda maior taxa de infestação do mosquito.
Agora, nós estamos num período, Rodrigo, de pouca chuva, né, que é um período, então, menos favorável, teoricamente, à proliferação do mosquito. Mas daqui a pouquinho, né, outubro, novembro, a gente começa aí com um período de chuvas intensas aqui na região. Dr. Paulo, aqui na terça-feira, ele disse que a maior parte dos focos são encontrados nos terrenos das casas. Qual a importância dessa prevenção, da população participar para evitar a proliferação do mosquito, que é o transmissor o Aedes aegypti, que é transmissor não só da dengue, como também você citou chikungunya e zika? Nós não temos, né, o poder público não tem como entrar em um terreno particular. Então a gente sempre vai depender da anuência do proprietário. E é isso, a gente está num risco, a gente está ali batendo na trave para ter um alto risco de epidemia. Alguns bairros já passam esse valor, já tem um alto risco do aumento do número de casos nesse bairro. E é o que a gente vem observando no CRDI, isso quase sempre é um espelho do índice de infestação, né, o aumento do número de casos, então é necessário que a população contribua. Não pode deixar, todo mundo já sabe, né, qualquer recipiente, qualquer forma, objeto que propicia a água estagnada, porque é ali que vai ser o criadouro do vetor dos mosquitos. Então, a gente pede encarecidamente à população que ajude, que contribua, que fiscalize todos os seus terrenos, residências, para a gente evitar essa possibilidade. E lembrando sempre, os profissionais da saúde, eles já estão extremamente estafados, né? Por exemplo, férias. Durante um grande período a gente não pôde dar férias, né? Desde a gestão passada, essa gestão, então está todo mundo cansado. Imagina se a gente tiver agora uma epidemia de dengue ainda para enfrentar no meio. Então, a gente pede que a população ajude para o bem-estar geral da comunidade. Eu falei mais cedo, o CRDI ficou fechado um tempo, né? Assim como as UBS estão sendo reabertas, naquele momento em que ninguém sabia o que estava acontecendo, a pandemia era muito mais obscura, e se mostrou realmente uma coisa letal, que foi assim, terrível para muita gente, né? Mas naquele momento tudo fechou, inclusive as unidades de saúde. O que representa essa reabertura do CRDI, inclusive em relação a atendimento à população que tiver os sintomas de dengue? Isso é de extrema importância, porque a gente está falando da possibilidade do Covid virar endêmico. O CRDI ele não atende somente dengue, né? Apesar de historicamente ele ter sido criado, né, durante epidemias, as doenças infecciosas agudas, de forma geral, ali é mais um polo, mais um local de acolhimento desses pacientes. E ali vai ter, teoricamente, para as chamadas arboviroses. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, se porventura aparecer. A gente teve, né, uns anos atrás, os casos que apareceram. Então ali é essa referência para as chamadas arboviroses. Então ele é importantíssimo. Campos já vive, né? Campos e boa parte do Brasil, áreas hiperendêmicas de dengue. Os casos quase nunca eles zeram, a gente sempre tem um número pequeno de casos, então ali é o farol, é quem vai dar sempre mostrar para a gente o que está acontecendo na ponta, que a gente chama. Quando lá começa a aumentar um pouco o número de casos, o CRDI já sinaliza para a vigilância e fala, acontecendo alguma coisa, e aí vem o endereço desse paciente. Então, por isso que a gente sempre, importantíssimo isso ser centralizado, porque a gente vai comparar sempre com o dado do CCZ, para tentar entender, fazer o mapeamento da situação com relação tanto a vetor como a doença. Rodrigo, a gente está falando aqui muito sobre vacinação, a gente falou muito sobre vacinação anteriormente. O Dr. Paulo até falou, não temos vacina para dengue, a vacina o que seria a vacina, que é a prevenção, é o que a gente falou, esses cuidados com não deixar água parada, questão da proliferação do vetor. Agora, você enquanto infectologista, e tem estudos, né? Você acredita na possibilidade de uma vacina para dengue? O quanto esse vírus também passa por mutação? Posso chamar de vírus, né? Dengue. Sim, também. É vírus. Então, o quanto ele passa por mutação e que diferencia
uma infecção de outra. E os riscos, aí eu vou deixar amplo para você falar bastante tempo, e os riscos também de quem se contamina várias vezes ter um agravamento aí da doença. Na verdade, existe vacina para dengue. Ela não existe, ela existe em estudo, né? Já foi até utilizada em determinadas populações, só que o grande problema da dengue é uma teoria, né, que a gente estuda, chamada teoria do pesquisador, ele é um epônimo, é o Halsted, teoria de Halsted, que diz respeito sobre a reinfecção. É como se a primeira infecção ela iria hipersensibilizar o seu organismo e ele teria uma resposta abrupta contra uma reinfecção, e essa resposta que seria responsável essa resposta inflamatória seria responsável pela maior gravidade dos pacientes que sofrem a reinfecção, com a maior possibilidade de evolução para a chamada dengue hemorrágica, né? Entra na classificação das febres hemorrágicas. A vacina, ela não se demonstrou uma eficácia que suporte o seu uso de forma indiscriminada em toda a população. Então, ela retorna para o laboratório, retorna para as investigações dos chamados antígenos, né, das partes do vírus que estimulam o sistema imunológico, e é essa a situação dela atualmente. Ela não está sendo usada indiscriminadamente. Mas a dengue, os vírus, né, ele, em geral, nós temos um grupo de vírus que sofre muitas mutações, e isso é inerente, isso é do micro-organismo, do vírus, e outros que são mais estáveis. O vírus da dengue, ainda bem, é um desses que é mais estável. Ele não sofre muitas mutações, ele tem os sorotipos, né, 1, 2, 3 e 4. E as mutações, pelo menos, elas não têm importância na prática clínica. Ele sofre lá algumas mutações. As mutações, elas podem ou não ter a capacidade de se fixar e prosperar. É quando o produto dessa mutação suplanta a cepa original. Darwin explica. Mas na dengue isso não ocorre. Então, nós esperamos muito a vacina. A vacina certamente ela vai revolucionar a história natural da dengue no mundo. O grande problema dengue é uma doença de país pobre, né? Nós não temos dengue na Europa, Estados Unidos, só ali algumas poucas regiões ali bem no sul, divisa com o México, que tem dengue. Então o investimento ele também é menor, né? Assim como outras doenças que ocorrem em países pobres, né? Malária, tuberculose. Os estudos são escassos, infelizmente. Agora, dessa questão de uma pandemia para o risco de aumento de outra doença, isso é muito preocupante para a gente, né? Sobretudo para vocês que são médicos e que enfrentaram essa pandemia de frente. O que ficou de lição, no seu ponto de vista, para a população de maneira geral, com a pandemia da Covid, que ainda não superamos, ainda estamos passando por ela, e com essa questão da prevenção, com o risco de que uma doença possa realmente prejudicar todos de uma só vez, porque a pandemia nos mostrou muito isso, né? Nós vivemos em sociedade e uma pessoa doente pode transmitir para várias pessoas, e as consequências são para todos, inclusive consequências econômicas que levaram ao fechamento do comércio. Claro que a dengue é difícil que acontecesse com a dengue, porque a transmissão é um pouco diferente, mas você acha que a população, de maneira geral, passa a ficar um pouco mais consciente dessas suas atribuições para evitar a propagação de doenças, e a dengue pode ser um reflexo disso, pelo menos naqueles 10 minutinhos da semana, de observar seu quintal aí, ver se não tem nenhum possível foco do mosquito? Isso tudo passa pelo nível educacional, né, da população. A gente precisa melhorar o nível educacional da população para que ela absorva essa informação da importância coletiva das medidas de prevenção, e aí para todas as doenças. Bom, ainda assim, eu acho que por osmose entrou alguma coisa para a população de forma geral, né? Importantíssimo a higienização das mãos, a evitar locais com alta aglomeração, principalmente quando tem alguém com sintomas respiratórios. Eu acho que boa parte da população ela conseguiu absorver essa informação. E aí agora, como citado por você, a questão da dengue. A gente precisa, sem a colaboração da população, é quase impossível a gente baixar de forma sustentada
o risco do aumento do número de casos, surto, epidemia. Então, é importante que a população colabore, que a população seja mais um aliado no combate agora à dengue, mas não só a dengue, né? Não sei, a gente está aí na pauta de a gente falar um pouco de sarampo também, não tá? E também, varíola também. Varíola. Isso. Então, a gente vai precisar da população também para evitar o aumento dessas doenças transmissíveis. Trabalho em rádio há 30 anos, a gente acompanha essa história aí de vacinação no Brasil e no mundo, né? Eu não imaginava a gente voltar aqui e falar dessas vacinas e ter que tentar convencer a população daquilo que já salvou milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, milhares, não, milhões de milhares de pessoas no mundo inteiro. Sinceramente, eu confesso que me sinto assim meio que, tipo, poxa, será que não valeu nada, não só o que a ciência fez, mas como tudo que a gente falou, tudo que a gente confirmou aquilo que a ciência fez, é um negócio muito complicado. Eu vou pedir licença ao senhor, doutor Rodrigo, para a gente fazer um rápido intervalo. Você que nos acompanha em casa também, Arnaldo Neto, a gente volta em instantes aqui com o Folha no Ar. Vamos falar sobre essa... e aí, quanto mais se fala, mas é mais uma doença, e as pessoas falam assim, agora acabou a Covid, eles vão inventar. Tem de tudo, né? Mas para que você possa ter uma base sólida e técnica da ciência, a gente tem aqui um cientista para poder explicar para a gente o que é e se há possibilidade dessa varíola do macaco que está assustando aí muita gente, se você precisa ficar de fato assustado, se isso vai chegar realmente ao Brasil. O Brasil tem umas características bem parecidas lá com, né, a origem dessa doença, climática, geográfica, essa coisa toda, ou se, né, nós não devemos nos preocupar tanto. Então, é por isso que o doutor Rodrigo Carneiro está aqui hoje, exatamente para esclarecer. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Conte